Graças a Deus que você está aqui, irmão, nesta noite. Desde já rogo as orações dos irmãos e conto também com a sua preciosa atenção na exposição da palavra do Senhor, nosso Deus. Estamos começando agora porque os irmãos já estão se acostumando. Aqui a gente ministra 1h10, 1h15. A outra ministração foi mais de 1h20, 1h20 e poucos minutos. Mas é culto de doutrina e a prioridade hoje é o ensino. Então peço aos irmãos este entendimento e esta atenção da parte dos senhores e senhoras que estão aqui presentes. O tema de hoje vamos estudar a carta à igreja de Laodiceia. Já fizemos há poucos instantes a leitura no texto que está em Apocalipse, capítulo número 3, versículos 14 ao 22, que fez parte aqui da leitura oficial do culto. Como é do conhecimento da maioria dos irmãos presentes neste culto, a nossa última ministração foi carta à igreja de Filadélfia. E o assunto ministrado estava ali em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Hoje daremos prosseguimento. E naquela ocasião, dentre tantas coisas que eu julgo relevantes, de veraz importância, nós falamos sobre, explicamos a expressão-chave de Davi, destacamos a importância da porta aberta em nossos dias, muito relevante isso, e compreendemos o grande valor das promessas que o Senhor dará aos fiéis em Cristo, não só os crentes daquela época, como também os crentes da era presente. O Senhor tem muitas promessas para nós e para aqueles que ainda hão de vir depois de nós, né? Caso o Senhor Jesus não venha em nossos dias, mas nós sabemos que Ele voltará. Essa promessa está de pé. Bem, aproveito para retirar aqui esta informação que eu sempre presto aos irmãos, para dizer que caso algum irmão aqui, por algum motivo, não tenha vindo ao culto na última quinta-feira, os irmãos têm a oportunidade e, graças a Deus, temos um canal para a glória do Senhor, onde os irmãos podem acessar estes estudos, esses cultos de doutrina, e ali em meu canal, basta o irmão ir na playlist, tem outras coisas lá, como colocamos também algumas coisas ali que nós apresentamos no programa da nossa igreja na rádio, certo? Então, se você quer realmente aprender, assista a ministração, e melhor ainda se você puder mandar esse estudo para outras pessoas. A gente chama isso de compartilhamento. Compartilhe, certo? As coisas de Deus a gente deve compartilhar com os nossos irmãos. Eu vou deixar o link, inclusive, na descrição deste vídeo, para facilitar ainda mais. Amém, irmãos? Então, avançando aqui para a última carta de João à igreja, as igrejas do Apocalipse, vamos hoje falar sobre a igreja de Laodiceia, que é o tema nosso hoje, com base em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22, certo? Bem, dentre tantas coisas que eu julgo relevantes, queremos informar aos nossos irmãos que eu trago mais 3 objetivos aqui, como sempre. O primeiro objetivo é nós refletir sobre a causa da mornidão espiritual da igreja de Laodiceia. O que levou os crentes de Laodiceia a serem crentes mornos, não é? Então, isso é algo muito grave, a gente precisa entender para que nós não entremos por este caminho da mornidão espiritual. Mornidão espiritual é a pessoa muitas vezes está na igreja, mas o pensamento dele está lá fora, né? Então, que crente é esse que vem para a casa do Senhor, mas ele está preocupado para terminar logo o culto, ir para casa para assistir televisão e, enfim, fazer outras coisas aí que muitas vezes não edificam. O segundo objetivo é mostrar que o Senhor Jesus deu a oportunidade para a igreja de Laodiceia ser dependente dele. Os irmãos perceberão que Jesus não vai elogiar em nenhum momento essa igreja, ele não elogia, mas ele dá uma oportunidade para que essa igreja tenha um encontro com o Senhor Jesus. Como se dará esse encontro? O que Jesus falou para ela? Para que ela voltasse novamente a ser crente fiel. E o terceiro objetivo é compreender o que significa comprar ouro refinado pelo fogo. Por que Jesus usou essa expressão? É claro que não são apenas esses objetivos, esses aqui são os principais, mas muitas coisas aqui importantes
que eu digo de veraz importância, os irmãos irão entender. E para nós lograrmos êxito nesta ministração, eu trago aqui o seguinte sumário, certo? Introdução, que praticamente já comecei a falar. No desenvolvimento trago aqui 3 tópicos. O primeiro tópico é como Jesus se apresentou à igreja de Laodiceia. Você pode repetir? 1, 2, 3. Para cada igreja, o Senhor Jesus apresentou-se de uma forma, de uma maneira. Está no versículo 14. O segundo tópico é a censura de Jesus à igreja de Laodiceia. Você pode repetir? A censura é a mesma coisa de dizer a crítica, né? A queixa, a admoestação, certo? Então entenda dessa forma. Jesus não elogiou esta igreja de Laodiceia, mas ele censurou a atitude dessa igreja, não é? Criticou, queixou-se, admoestou. E o terceiro tópico, as promessas de Jesus à igreja de Laodiceia. Você pode repetir? Muito bem, eu esqueci de dizer que no tópico segundo nós vamos aqui ver os versículos de 15 ao 19, tópico segundo, e no tópico terceiro os versículos 20 a 22, e por último a conclusão. E como sempre não omito de trazer algumas questões introdutórias. Por exemplo, o que significa ser frio espiritualmente? Quer aprender isso? O que é um crente ser frio espiritualmente? Vamos aprender isso aqui hoje. O que significa ser quente espiritualmente? Quente espiritualmente. O que mais? O que significa comprar ouro refinado pelo fogo? Por que Jesus usou essa expressão? Compre ouro refinado pelo fogo. Ele está mandando nós chegarmos até ao ourives, ou um local onde vende ouro, e olha, eu quero ouro fino. É isso que Jesus está falando? Que ouro é esse que ele está falando? O que mais? O que significa ter colírio para ungir os olhos? Colírio. Muita gente está precisando de colírio aí, né? Colírio, mas não é esse colírio que a gente vai na farmácia não, é outro. Como se realiza o abrir a porta que Jesus deseja? Como se realiza o abrir a porta que Jesus deseja? Quando ele diz, eis que estou à porta aí, para quem ele falou isso? Vocês terão uma surpresa hoje aqui. O que significa sentar-se com Jesus no trono? Oh, maravilha! Já imaginou, irmão? Muitos aqui nunca sentaram-se nem na cadeira do prefeito, nem na cadeira do governador, nem na cadeira do presidente, mas nós temos uma promessa de sentar na cadeira de Jesus, no trono do Senhor Jesus, porque ele diz, eu assim como me sentei no trono do meu Pai, vocês também assentar-se-ão comigo no meu trono. Que privilégio maravilhoso. Passemos para o primeiro tópico desse estudo, amados irmãos. Como Jesus se apresentou à igreja de Laodiceia? Vamos ler esse texto mais uma vez. Eu sei que você leu, mas vamos ler novamente. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então aqui Jesus apresenta-se dessa forma, dividindo aqui o texto em várias partes. Vamos à primeira parte. Ao anjo da igreja, no versículo 14, os irmãos já estão sabendo, né? Então a mensagem é enviada ao pastor da igreja, o pastor que é responsável para entregar a mensagem de Deus, lê essa carta para os crentes, e ali os crentes se consertarem com o Senhor Jesus. Então o pastor, ao anjo da igreja, claro, usando a mesma regra que nós usamos nas cartas anteriores, essa pessoa aqui, o anjo é quem? O pastor da igreja, que é a pessoa responsável para alimentar espiritualmente os irmãos aqui com a palavra. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou ensinando os irmãos, alimentando os irmãos com o quê? Com a palavra de Deus. Então, isso aqui não requer muitos comentários, porque os irmãos já estão sabendo. Então, vamos aplicar a mesma regra. No versículo 14, aí é mencionado o nome da cidade, ou o nome do local onde a igreja está situada. Sobre esta cidade aqui chamada Laodiceia, o texto diz, versículo 14, parte B: em Laodiceia.
Eu vou trazer aqui, como sempre, algumas informações para que os irmãos que não conhecem, alguns não tiveram oportunidade de estudar mais a fundo aqui sobre esta carta, mas eu trago aqui algumas informações, não todas as informações, não é possível trazer todas. Se eu quisesse aqui passar 2 horas falando só em Laodicea, eu ia passar, só trazendo informações culturais, históricas, mas não interessa muito. Mas, como está mencionado o termo, vamos aqui alimentar os irmãos com alguma coisa. Em Laodicea, Laodicea era uma cidade muito rica e um grande centro financeiro ali na Ásia Menor, cidade rica, certo? Por isso que os irmãos vão ter uma surpresa aqui hoje, porque essa igreja, a igreja do Senhor, entrou por esse caminho da independência financeira, né? Parecia que a igreja, parece não, a igreja, segundo alguns estudiosos, ela queria viver independente de Jesus, porque confiou muito no seu poder aquisitivo dos irmãos. Vou ensinar isso aqui aos irmãos, vou falar isso aqui. Ela produzia, lá em Laodicea, um unguento especial para os olhos. Então era famosa também porque ela produzia um unguento para ser aplicado nos olhos das pessoas. Então tinha um intenso comércio nessa área também. Além disso, também tinha uma produção têxtil de lã. Eles produziam ali um tecido preto lustroso e dava muito recurso, entrava muito recurso dessa cidade. Então já vimos essas 2 atividades econômicas desta cidade. Prosseguindo, esta cidade anteriormente ela não tinha o nome de Laodicea, o nome dela era Teópolis, que significa cidade de Zeus. Os irmãos sabem que Zeus era o deus maior ali dos gregos, deus do Olimpo, né? Era o deus maior, mas a gente sabe que o Deus maior e único e verdadeiro chama-se Jeová, o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus verdadeiro. Amém? Prosseguindo, esta cidade ela foi melhorada e ampliada por Antíoco II, que lhe pôs o nome de Laodiceia, em honra à sua mulher Laodice. Então, anteriormente, esta cidade não chamava-se Laodicea, e sim Teópolis. Depois, este homem chamado Antíoco II colocou o nome da sua esposa. Como era o nome dela? Laodice. Aí vem o termo Laodicea. Prossigamos. No ano 62, essa cidade ela foi destruída por um terremoto. Aliás, todas aquelas cidades, a maioria daquelas cidades da Ásia Menor, elas estavam ali situadas numa área onde tinha muitos abalos sísmicos. Por causa do quê? Dos vulcões. Muito vulcão, a terra se mexendo lá por baixo, né? Muitas pedras, enfim. Isso trazia o quê? Terremotos. No ano 62, esta cidade ela foi destruída e reconstruída pelo povo, que aliás, quando o povo foi reconstruir essa cidade, o povo dispensou a ajuda de imperial. Veja como o povo era autossuficiente. O povo era um povo assim meio abusado. Nós não queremos ajuda do imperador, não queremos ajuda de Roma, a gente mesmo constrói. É como se dissesse, nós temos condições de reerguer nossa cidade, não precisamos de vocês não. Então era um povo assim, meio metido a autossuficiente. E a igreja do Senhor parece que aderiu essa condição de viver independente de Jesus. Mas a gente sabe que uma igreja, para ela sobreviver, ela depende de Jesus, irmão. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Se tirar Jesus da igreja, nós só somos pessoas aqui, pessoas sem a graça. Mas graças a Deus que Jesus está aqui nessa igreja. Jesus é o Senhor desta igreja. Jesus está presente hoje aqui. E aqui Ele pode curar, batizar com o Espírito Santo, renovar a vida, transformar, falar aos irmãos. Glória a Deus. Certo? Então houve esta atitude assim meio abusada desta cidade, não querer ajuda do império. Seus moradores eram, como eu estou dizendo, eram orgulhosos, julgando-se autossuficientes. Por quê? Porque tinha uma boa condição financeira. Triste o crente que tem uma boa condição financeira e ele acha que não precisa mais orar, não precisa mais buscar a presença de Deus, não precisa mais de Jesus porque ele tem dinheiro. Coitado do crente que pensa isso, não é verdade, irmão? A gente sempre que mesmo que Deus lhe dê uma boa condição financeira, é um motivo para você investir mais no reino, você abrir mão para ajudar mais a obra e Deus te usar, não é? Ser recurso também.
esta cidade, ela tem um problema, é que a água que essa cidade recebia não era a água dela, a água vinha de duas cidades. Vinha de uma cidade chamada Colossos, que é citada aqui na Bíblia. Paulo cita Epístolas Colossenses. Então, uma água vinha desta cidade e vinha de outra cidade chamada também, e mencionada na Bíblia, chamada Hierápolis. Então, essas duas cidades, Colossos e Hierápolis, era quem fornecia água. Então, tanto a água fria de Colossos, a água que saía de Colossos, ela era uma água fria, mas quando ela chegava lá na cidade qual a cidade que nós estamos estudando? Laodiceia, a água chegava morna, ela chegava morna. Como também ela chegava morna, porque quando vinha lá de Hierápolis, a água vinha através de aquedutos, e aquela água chegava ali morna de qualquer forma, certo? Então, recebia essa água morna. Quando as pessoas recolhiam essa água, não podiam beber de imediato, porque quando as pessoas bebiam essa água, dava uma certa ânsia de vômito. Alguns chegavam até a vomitar, porque a água era morna. Tinha que essa água ter um período ali para ela ficar parada. Depois que ela esfriasse, é que as pessoas poderiam beber. Jesus conhecia essa cidade, Jesus conhecia essa história, por isso que ele vai usar aqui também esse termo, vomitar-te da minha boca, né? As pessoas que muitas vezes, não, eu vou tomar dessa água, eu estou com sede, aí tomava, daqui a pouco começava a vomitar, porque não era certo tomar aquela água morna, certo? Jesus conhece tudo, viu, irmão? Outro dado importante aqui é que esta cidade chamada Laodiceia, ela não foi citada apenas no Apocalipse, mas Paulo, escrevendo na sua epístola aos Colossenses, em 4 textos ele cita essa cidade. Por exemplo, aliás, ela está citada 6 vezes no Novo Testamento, 4 na epístola aos Colossenses e 2 no Apocalipse. Só para um dado aqui, para caso alguém queira anotar, ela é mencionada, esta cidade, em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, e agora no capítulo 3, versículo 14. E também, como eu já disse, 4 vezes citada por Paulo quando escreveu a carta aos Colossenses. Isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 1, capítulo 4, versículo 13, capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Certa cidade, eu acho que é importante. Paulo fez menção a essa cidade, ou fez menção acerca dessa igreja, como uma pessoa preocupada com esta igreja. Paulo preocupou-se, apesar da Bíblia não informar quem foi o fundador desta cidade, em nenhum momento mostra que foi Paulo que fundou esta cidade, esta igreja, mas a gente lendo essa carta, nós percebemos que ele preocupou-se com o estado espiritual desta igreja. É tanto que ele escreveu, anota aí Colossenses 2, verso 1, ele diz assim, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então havia um certo ar de preocupação de Paulo por esta igreja lá em Laodiceia. Outro texto que ele escreveu, que eu julgo também bem importante trazer para os irmãos, inclusive era desejo de Paulo, que a carta que ele escreveu aos crentes lá de Colossos chegasse também ao conhecimento da igreja de Laodiceia. Então, quando Paulo escreve isso no capítulo 4, versículo 16, o desejo de Paulo é que a epístola aos Colossenses, que ficava perto da cidade de Laodiceia, esta carta dele chegasse também a esta igreja. E ele diz assim, a prova está aqui: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Amém? Leiam a carta de Laodiceia, esta carta que ele escreveu, mas não consta lá no Novo Testamento, mas está a menção. Bem, feitos esses esclarecimentos, vamos, acerca da igreja, vamos para frente. Versículo 14, na parte C, diz: escreva, estas são as palavras do amém. Por que Jesus usou esse termo amém? Por quê? O amém todos nós sabemos, o amém significa assim seja, concordamos, é verdade, não é? Então Jesus diz aqui, ele é o assim seja, significa isso, ele é o assim seja. Amém significa o fim, significa aprovação, significa a prova triunfante, significa a promessa imutável, significa também o selo de Deus. Só a título de informação, não precisa o irmão memorizar isso aí, se preocupar em decorar isso, apenas você entenda.
O que Jesus também quis dizer quando ele menciona, quando ele se autodenomina, usa esse termo aqui, o amém. Ele está mostrando que ele é a garantia de todas as promessas. Tudo que Deus prometeu para nós e para na época do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tudo que Deus prometeu está de pé. Tudo que Deus prometeu é válido. Então Jesus é garantia de que todas as suas promessas são concretas. Alguém duvida disso? Tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu no passado. Tem promessas que ainda estão para se cumprir, mas tudo há de se cumprir. Tudo que Jesus falou é verdade. O que não se cumpriu é porque não chegou o tempo da promessa, mas no tempo vai se cumprir. Eu trago mais um texto aqui de 1 Coríntios 1, verso 20, que diz assim, ó: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Isto é, quando os irmãos estavam pregando, ensinando acerca das promessas de Deus, os irmãos sempre diziam o quê? O amém, porque este amém significa que isto vai se cumprir, isto é verdade, isso vai se realizar. Amém, irmão? Louvado seja o bendito nome do Senhor Jesus. Então, é como se alguém dissesse: Jesus falou, está falado. Prego batido, ponta virada, isso vai se cumprir, irmão. Tudo que Jesus falou vai se cumprir. Quantos creem nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Então, ele falou, está falado, ele prometeu, pode aguardar que vai se cumprir. Prosseguindo no versículo 14, agora na parte D do texto, o texto diz: a testemunha fiel e verdadeira. Note que Jesus aqui ele identifica como a testemunha fiel e verdadeira. Deus usou muitos profetas no Antigo Testamento. No Novo Testamento tem profeta, mas no Antigo Testamento Deus usou muitos profetas. Muitos profetas foram rejeitados pelo povo, outros foram aceitos, outros com desconfiança, outros foram presos, outros foram mortos, não é verdade? Outros perseguidos, outros caluniados. Aí chegou Jesus. Então Deus no passado revelou-se através dos profetas. Muita gente rejeitou os profetas. Muitos acharam que os profetas estavam em conluio com os inimigos. Um exemplo é Jeremias, quando ele mandava o povo se sujeitar, não se rebelar contra o poderio babilônico. Eles achavam que ele estava em conluio com Nabucodonosor, mas era Deus usando o profeta. Mas muitos foram os profetas falsos, profetas que profetizavam em nome de Deus e na verdade não eram profetas coisa nenhuma, eram impostores que usavam o nome de Deus. E isso, irmãos, está acontecendo em muitas igrejas. Pessoas que às vezes ocupam o púlpito e dizem: Deus mandou falar isso, e muitas vezes Deus não mandou falar. Deus me mostrou isso, e muitas vezes não foi Deus que mostrou. E usa o nome de Deus para que os irmãos acreditem. Nem tudo que é dito em nome de Deus é de Deus mesmo, viu, irmão? Analise, verifique. Daqui a pouco vou citar um exemplo aqui que vai deixar os irmãos assim, boquiaberto com certas coisas que está acontecendo aí no meio evangélico, tá certo? E o povo acredita, o povo que não lê a Bíblia. Então, outros eram falsos profetas, falaram até no nome de Deus, mas eram impostores, eram falsos. Aí vem Jesus. Aí quando Jesus vem, Jesus podemos dizer assim, Jesus é o cumprimento total. Jesus podemos dizer assim, foi a última cartada, a última oportunidade que Deus deu ao povo, principalmente o povo de Israel, para que se convertessem. Porque os profetas do passado, a grande maioria foi rejeitada. Mas agora vem o maior dos profetas. Agora vem aquele que foi prometido, e Moisés falou: Deus levantará um profeta semelhante a mim, a ele vocês deem crédito, a ele vocês ouçam, porque ele é o verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus era testemunha fiel. Inclusive Jesus mesmo testemunhou que ele era fiel. Podemos consultar João capítulo 5, versículo 36. Jesus disse assim: eu tenho um testemunho maior do que o de João. Ele está falando aqui de João Batista. Eu pergunto: João Batista fez algum milagre? João Batista fez milagre, irmão? Nenhum milagre.
mas ele foi um autêntico profeta do Senhor. Prosseguindo, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. Jesus, o que provava que Jesus realmente era testemunha verdadeira, porque os sinais seguiam o que ele fazia. Ele pregava, ele ensinava, mas ele curava as pessoas, ressuscitava mortos, dava vista aos cegos, fazia paralítico andar, sair com a cama nas costas, tudo isso e muitos sinais, andou sobre o mar, enfim. Se formos relatar o que Jesus fez aqui, passaríamos a noite e não seria suficiente. Então Jesus foi testemunha fiel, porque aquela missão que o Pai deu para ele, ele cumpriu inteiramente. Em nenhum lugar nós vemos Jesus faltar com a verdade, ele sempre falava a verdade. Glória a Deus. E falando em verdade, é um versículo que hoje todo crente conhece, João 8,32, que diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quem é a verdade? É Jesus. Quem é a verdade? É a palavra de Deus, mas principalmente o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Essa é a maior verdade que o mundo precisa ouvir, que Jesus de fato é o caminho, a verdade e a vida. Mas o versículo prossegue e diz: o soberano da criação de Deus. Em algumas versões diz: o princípio da criação de Deus. E muita gente acha, de uma certa denominação aí, que pega esse texto aqui e torce o texto para dizer que Jesus foi criado, mas é porque não entendeu o texto. Quando o versículo aqui menciona o soberano da criação ou o princípio da criação, não quer dizer que Jesus foi criado, não é esse o sentido, mas significa dizer que Deus está em Cristo dirigindo toda a criação. A partir de Jesus, Deus criou todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O princípio da criação de Deus não quer dizer que Jesus foi a primeira criatura de Deus, mas que em Jesus toda a criação teve o seu início. Amém, irmão? E aqui eu cito novamente João 1,16: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quando Deus começou a criar as coisas, Jesus estava presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade divina estava presente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Então Jesus não foi uma pessoa criada, não foi Deus: eu vou criar o meu filho. Não, desde o princípio do mundo, Jesus é de eternidade e eternidade. Então podemos entender que Jesus está na mesma linha do Criador e não no nível da criação. Certo, irmão? Então marchemos para o segundo tópico desse estudo. Aqui vamos demorar um pouquinho mais. No tópico 2, a censura de Jesus à igreja de Laodiceia, versículos 15 a 19. Vou ler o versículo 15 inicialmente. Jesus diz assim. Então Jesus já se identificou. O que é que ele vai dizer? Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Aqui temos muitas informações para passar para os irmãos. Então conheça as suas obras. Jesus conhece as obras da igreja e sabe quem é crente de verdade e quem não é crente de verdade, sabe quem está em mordidão. Jesus conhece. Conheço as suas obras. O que Jesus estava vendo aqui? Jesus estava vendo a questão que a igreja, ela estava em desobediência. A igreja não estava tão bem como ela saía, assim como dizemos hoje, não estava tão bem na foto. Era uma igreja que Jesus olhava para ela e sabia que era uma igreja assim, que orgulhava-se da sua autossuficiência. Era como uma igreja que bem próspera financeiramente, ninguém tinha aperreio lá, todo mundo vivia bem, os crentes numa posição econômica confortável. Então não tinha assim quase problema, ninguém fazia campanha de oração, ninguém orava especificamente por algum problema, todos os crentes estavam na bonança, estava muito boa lá a situação da igreja lá. Então Jesus via essa igreja como uma igreja autossuficiência nela. Então a igreja também envolvida em alguns compromissos sociais.
Uma igreja, quando se envolve muito em compromissos sociais, ela esquece a principal finalidade dela, que é o quê? Não é, tudo bem, a questão social é importante, mas evangelizar é muito mais importante. Tem muitas igrejas aí que se preocupam só com a questão social e despreza a questão evangelizadora, evangelística. A gente deve fazer as duas coisas, né? Porque a igreja lá nos primórdios, ela começou assim, ela tinha situação social, onde foram criados diáconos, questão social, mas também ninguém poderia descurar da palavra, tem que ensinar a palavra do Senhor. O que mais havia lá, segundo alguns melhores comentaristas? Um espírito de conformismo. Muitos irmãos, a igreja estava se amoldando ao mundo, ou se amoldando à situação cultural dessa igreja. Veja que da cidade. A cidade rejeitou o quê? A ajuda financeira para ser reconstruída, a ajuda do império. Não quis. E parece que a igreja também estava dizendo assim: olha, Jesus, dá para a gente viver sem o Senhor. Nós temos aqui o Evangelho. Aliás, era uma igreja que não teve problema com doutrina, não tinha problema doutrinário, não tinha lá espírito de Jezabel, ou de outra pessoa lá, de falsos apóstolos, não tinha. Mas era uma igreja que não estava vivendo o Evangelho pleno na sua essência. Nem perseguição eles tinham lá, não foram perseguidos, coisa que outras igrejas aqui sofreram perseguições. Podemos assim dizer que eram os crentes que estavam vivendo assim no luxo, em detrimento de abdicarem de Cristo como seu cabeça da igreja, o Senhor Jesus, certo? A gente pode ter um vestido melhor, um sapato melhor, não é pecado não, mas será que o dinheiro vai comprar tudo? Será que o dinheiro vai comprar tudo? Claro que não vai. Por mais rico que você seja, você ainda vai ser deve ser uma pessoa dependente de Deus, dependente da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Uma igreja sem Jesus, como é que os nossos pecados vão ser perdoados? Se uma igreja deixa Jesus de fora, como aconteceu com essa igreja, como é que os irmãos lá vão viver em comunhão, se o próprio Senhor Jesus está fora dessa igreja? Os irmãos verão aqui, lá no finalzinho, Jesus estava fora dessa igreja. Por que ele disse que estou batendo? Porque estava fora. Jesus está aqui dentro nessa noite. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus está aqui, irmão. Quantos estão sentindo a presença dele? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é tudo na nossa vida. Mas tem igrejas hoje que estão mais preocupadas com o seu bom nome do que com o nome do próprio Cristo. Citei recentemente aqui um exemplo. Pessoas vão para a televisão fazer propaganda do ministério, da igreja, e ao invés de darem louvores a Deus, aí faz a propaganda da igreja. Eu sou, aí diz, né? Devia dizer, eu sou crente em Jesus. Então estão deixando Jesus de fora. Jesus diz, sei que você não... Versículo 15 na parte B. Então observamos aqui que a igreja estava com o coração dividido. Aliás, o que é ser frio espiritualmente? Preparei aqui uma pergunta e eu tenho a resposta. Resposta: é estar morto. Assim como o corpo morto é frio. Toque no defunto, o corpo é frio. Resposta 2: é estar morto no pecado. Então a pessoa pode estar morta espiritualmente em relação à comunhão com Deus, como também pode estar morto no pecado. Não é para o pecado, há uma diferença aí, viu, irmão? Nós estamos mortos para o pecado, aí é uma coisa. Agora, morto no pecado, aí é ruim. Porque morto no pecado significa que você está praticando o pecado cotidianamente, rotineiramente. Aí está morto no pecado. Agora, morto para o pecado é você não praticar o pecado. Alguém diz, rapaz, vamos para o carnaval. Você diz, não, rapaz, eu sou morto, eu estou morto, eu não peco não, eu não fui comprado por Jesus para pecar não, eu estou morto. Amém? Como é? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então estamos mortos para o pecado. Como alguém já disse, o crente, ele peca, mas é por acidente. Não é todo dia que o crente, eu vou pecar como um homem do mundo que não tem Jesus. Ele acorda maquinando o ladrão, o assassino, o homicida. Ele já vai dormir preocupado, amanhã eu vou assaltar onde? Porque está morto.
no pecado. Mas o crente não, ele pode até pecar durante o dia, mas ele não acordou pensando em pecar. Hoje eu vou pecar. Não, peca porque nós somos seres humanos e a gente às vezes se excedemos e cometemos falhas. O que mais podemos dizer? O que é um crente frio espiritualmente? É um crente voltar-se contra Jesus, está contra Jesus. Tem gente assim, contra Jesus, por incrível que pareça. Quando um crente é espiritualmente quente? Quando Jesus tem o primeiro lugar em sua vida. O que mais? É o crente que ora, é o crente que canta, é o crente que prega, é o crente que ensina, é o crente que sente a presença de Deus, é o crente que tem boas obras, é o crente que não é invejoso, é o crente que é honesto, é o crente que não anda mentindo, é o crente que perdoa, é o crente que doa-se para a obra, é o crente envolvido, é o crente produzindo bons frutos, é o crente quente, envolvido com a obra. Tudo isso significa que o crente é um crente quente, presente, principalmente porque produz bons frutos. Esse é o crente verdadeiro, é o crente fiel, né? Resumindo, é o crente fiel. Fiel à esposa, fiel ao patrão do trabalho, não precisa inventar que está doente e apresentar um atestado médico falso. Tem gente assim. Um dado importante aqui: a vida cristã tem 3 temperaturas espirituais. Vocês querem saber? A vida cristã tem 3 temperaturas espirituais. Primeira, um coração fervoroso, ardente por Deus. Isso aí é bom. Coração fervoroso. Lucas 24:32. Estão lembrados? Aqueles discípulos de Emaús, quando ele falava, é por isso que quando ele falava, o nosso coração ardia. É um crente que sabia e sente a presença do Senhor. Mas há um coração frio, Mateus 24:12. E há também um coração morno, Apocalipse 3:16. Certo? Prossigamos. Aí Jesus disse: melhor seria que você fosse frio ou quente. Porque a pessoa fria, Jesus tem jeito com frio. Quem está no frio tem vontade de se aquecer, não é? Os gaúchos, o pessoal do sul, nessa época de frio, como eles têm inveja do Nordeste, ou como é bom aquele sol do Nordeste, tem vontade de estar aqui, se agasalhar. Por quê? Porque o frio não é tão bom. Jesus, quando vê um crente frio, Jesus tem jeito para isso, porque ele está frio, ele quer se aquecer. Então aquele crente: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu quero ser fiel, Senhor, mas eu ainda não deixei esse vício, eu ainda fumo escondido do pastor, eu ainda fumo escondido de não sei quem, né? É frio, mas ele quer se aprumar. Para esse Jesus tem jeito também, não é? Tem jeito para esse crente também. Então, melhor seria que você fosse frio ou quente. Se fosse quente, melhor ainda, né? O crente quente é que é bom para Jesus usar ele, porque o crente quente, Jesus usa ele. Ele é útil para a obra do Senhor. E o frio, que se quiser misericórdia de Deus, porque Jesus trabalhar na sua vida, ele também pode tornar-se uma pessoa abençoada, desde que ele volte para o Senhor. Então, em qualquer uma dessas circunstâncias, Jesus poderia tratar ali na igreja de Laodiceia. Pergunta: a este Jesus pode ressuscitar estas pessoas que estão frias? Claro que Jesus pode, né? Ele tem todo o poder para isso. Prosseguindo, o versículo 16 diz: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus disse: assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Lembra-se da água? A água que chegava lá em Laodiceia era uma água que vinha morna. Dava para se beber daquela água? Não dava. Se alguém bebesse, poderia vomitar, e vomitava. E Jesus sabia disso. Então esta era a condição da igreja de Laodiceia, uma igreja morna, uma igreja assim comprometida com o mundo, uma igreja casada com o mundo. Era uma igreja que os irmãos vinham para o culto, mas também comungavam das coisas do mundo. Então é aquele crente que não se firmava na igreja do Senhor. Pergunta: o que é estar espiritualmente morno? Quer saber? Resposta: é não estar vivo nem morto. Nem está vivo, nem está morto. Ele está na igreja dessa forma. É nem ser espiritual, nem ser carnal. Está no meio. Nem é espiritual,
e nem carnal. Qual o problema? É não ser espiritual. Mas o outro problema é ser carnal. É desejar estar em Cristo e também no mundo. Quer estar em Cristo, mas também não se esquece dos prazeres do mundo, ou quer praticar os prazeres do mundo. Está certo? Aproveitando aqui, até o irmão disse: pastor, eu trago alguma palavra sobre essas festas juninas. O que é que o senhor acha? Irmão, nas festas juninas não participe, claro. Não vai nem comer aquelas coisas nas barracas lá das igrejas católicas que coloca ali para arrecadar dinheiro para o padroeiro, né? Essas coisas, aquilo ali é uma profanação. Aquilo é profanação. Como é que, se eles estão celebrando a festa de São João, o que é que tem a ver João da Bíblia com cachaça, com quadrilha? Não tem nada a ver. Faça sua canjica em casa, faça sua pamonha em casa, tá certo? Ou compre quando a pessoa passar na rua vendendo canjica, pamonha, milho verde, mas não vá para a igreja, para as igrejas, frente das igrejas, ou para essas barracas de São João, porque senão, não é que seja pecado, mas eu não vou fazer propaganda, é uma festa pagã, porque o São João é uma festa pagã, irmão. O que é que tem a ver de São João com a Bíblia? Não tem nada a ver, tá certo? Então, a igreja lá, os irmãos, nem eram espirituais e nem carnais, desejavam estar em Cristo e também no mundo. Então aquele crente morno, havia aquela mordidão, tá? Então Jesus, não tem como Jesus abençoar um crente morno, um crente que está no meio, né? Não pode. Temos que ter uma escolha, e quando eu estava preparando aqui, achei esse texto aqui, e eu acho que ele é bem oportuno para isso que eu estou dizendo, porque Jesus não quer que nós sigamos a dois senhores. A gente não pode dizer: sou crente em Jesus, mas ao mesmo tempo desfrutar dos prazeres do mundo. Jesus disse que a gente não pode servir a dois senhores. O texto está em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, isto é, a gente não pode servir a Jesus e ao mundo. Pastor, mas é difícil, a gente está no mundo. Eu sei. Jesus, na sua oração, ele pediu ao Pai: Pai, não peço que eu os tires do mundo, mas que eu livre do mal. Nós estamos aqui no mundo, mas é para nós sermos diferentes do povo do mundo. O povo do mundo faz o que quer, brinca o que quer, mas o crente ele é diferente, não é, irmão? O crente tem que ser diferente. Então, resumindo, Jesus nada viu de positivo nessa igreja para elogiar. A fé dos crentes era uma fé que estava distante do Senhor. Era um povo que estava se conformando, indiferença espiritual, fazia com que o Senhor tivesse vontade de vomitar esta igreja. O que mais? As obras da igreja de Laodiceia provaram que ela era morna e indigna. Laodiceia representa a condição atual da igreja moderna. Alguns estudiosos, em todas essas cartas, eles dividem estas cartas em períodos da história da igreja. E esta igreja de Laodiceia, a maioria deles concorda que é a igreja do tempo presente, a igreja autossuficiente. Não tem muita igreja assim que só pensa em embelezar grandes templos, ar-condicionado moderno, tapete na igreja. Tem igreja até que tem aqui no púlpito tantas luzes aqui, canhão de iluminação, até fumaça em alguns cultos. É aquela situação assim, parece as coisas do mundo. Então são igrejas assim atrativas para atrair as pessoas. Olha, aquela igreja lá, ela é legal, tem muito atrativo, tem muita luz, muito show lá. Então Jesus não está nessa igreja. Jesus está numa igreja, ela pode estar até ser uma igreja até coberta com palha, como nós lá no Pará. Não era coberta com palha, mas era uma igreja de tábua. Eu e minha esposa nos congregamos numa igreja lá no Pará, igrejazinha pequena, simples. Os bancos não tinham nem encosto, né? Não tinha nem encosto, toda de madeira. Mas tem uma coisa, era uma igreja cheia do poder de Deus. Uma bênção aquela igreja para a nossa vida ali no Pará. Então, aquela igreja era uma igreja que achava-se autossuficiente. Então, Laodiceia representa a atual da igreja, a situação da igreja, de muitas igrejas hoje, muitos ministérios ricos, achando que Jesus, que ele não precisa de Jesus. Coitado disso. Então isso só faz mal a muita gente. Vamos ler o versículo 17. O verso 17 diz assim: você diz: estou rico,
adquiri riqueza e não preciso de nada. Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Aqui está o diagnóstico de Jesus. Os crentes se vestiam muito bem, tinham roupas bonitas, tinham condições financeiras, mas Jesus olhou para eles e disse: você, é como disse, você é um mendigo, você tem tanta riqueza material, você se veste tão bem, mas você é um pobre, é um desgraçado, você está nu. Por quê? Porque uma igreja que não tem a presença de Jesus, uma igreja que não vive debaixo da dependência de Jesus, ela é uma igreja caduca, é uma igreja mendiga, é uma igreja pobre, é uma igreja que está nua, espiritualmente falando. Então Jesus mostra isso aqui. Você diz: estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não era o que a cidade tinha dito? Lá quando alguém do governo romano foi para ajudar: nós queremos ajudar, nós não queremos a ajuda de vocês. Parece que a igreja também está andando assim, vivendo assim. Nós não precisamos viver sob a dependência de Jesus. Aí Jesus chama ela de quê? Não conhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu? Olha que veredito. Você diz: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Então, como eu já disse, Laodiceia era uma cidade cheia de comércio, eram cheios de bens materiais, e os crentes também, tinham muitos crentes lá em boas condições. Então, a prosperidade financeira parece que era a causa, e era a causa da mornidão espiritual. Prosperidade financeira. Esta situação da igreja hoje moderna, dando atenção, muitos ministérios aderindo a esse projeto que não é de Deus, chamado aí essa prosperidade, como é que chama? Teologia da prosperidade. Obrigado, amados. Teologia da prosperidade tem cegado muitos crentes. Se Jesus, eu pergunto, se Jesus fizesse que todos os crentes fossem ricos, todo crente que aceitar Jesus, de repente assim, Deus transforma ele numa pessoa rica. Isso não existe. Mas se existisse, os irmãos hoje, de quinta-feira, ia para o shopping, de domingo ia passear no iate, ia fazer churrasco, convidar os amigos, não vinha para a casa do Senhor. Aí Jesus permite que os crentes continuem na mesma condição financeira. Alguns melhoram a condição fruto do trabalho, da bênção de Deus também, pela fidelidade. Mas não significa dizer que todo crente vai ser rico do dia para a noite, irmão. Mas estão ensinando lá que pobreza é maldição. Onde é que está isso na Bíblia? Todos os discípulos de Jesus eram homens pobres. Os pais de Jesus, José, pai adotivo, era pobre. Muitos irmãos pobres. Paulo, pobre. E quem disse que é pecado ser pobre? Não é pecado nenhum. Pecado é mentir, é roubar, é enganar, é adulterar, se prostituir. Você pode ser uma pessoa pobre e ser um homem honesto, de um caráter bom, um homem fiel a Deus, fiel à sua esposa, a seu cônjuge, ser um fiel, um crente fiel. Então a prosperidade financeira era a causa da mornidão espiritual daquela igreja, porque tinha condições financeiras. E aliás eu escrevi aqui: riqueza sem Jesus é insensatez. É insensatez. Pessoas ser ricas, mas sem Jesus é loucura. Aí eu me lembrei, lembra daquela parábola do homem rico? Prosperou, Deus, ele prosperou, orgulhou-se da sua prosperidade, e agora a alma descansa, come, bebe e folga porque tem muitos bens. Aí Deus diz assim: louco, o que tens preparado? Se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens preparado, para quem vai ficar? Hein? Então é insensatez a pessoa ter muita riqueza e não reconhecer Deus na vida. É insensatez, é loucura. Então a igreja de Laodiceia não havia sofrido nenhuma perseguição, não foi invadida por falsa doutrina, nem pelos falsos apóstolos, mas ela julgava-se autossuficiente. E como alguns dizem, é o quadro da igreja moderna hoje. A gente se preocupa muito em ornamentar a igreja,
querer, tudo bem, não é pecado nem ornamentar a igreja, botar a cortina, foi trocada a cortina aí, os irmãos estão vendo, né? Embelezar, colocar esses vasos aqui, tudo bem, para enfeitar, mas não é tudo isso aqui, né? Tem igreja aí com tapete, esse piso não está bom, vamos trocar um piso sem necessidade, gasta às vezes sem necessidade, ao invés de investir na obra missionária, na evangelização, não é? Então, isso é que é importante. No versículo 17, na parte B, diz assim: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Então, materialmente, a igreja era bem abastada, era rica, não tinha assim situação vexatória financeiramente, mas Jesus faz um diagnóstico e vê que a igreja está bem distante dele, bem distante dele. Então, hoje, coloquei aqui, hoje grande ministério tem recursos e vários de seus membros têm posição de influência na sociedade. Aí eu pergunto, isso é bom? Uma igreja hoje rica, onde muitos dos irmãos têm grande influência na sociedade, isso é bom? Sim e não. Sim e não. Aí sim, eu justifico aqui, no sentido, é bom ser rico, no sentido de nós termos condições de investir mais no reino de Deus, investir mais na obra de missões, investir mais na própria necessidade da igreja. Mas é ruim? Como? É ruim se nós acharmos que dinheiro resolve tudo e que a gente não precisa da presença de Jesus, não precisamos da suficiência dele. Aí isso torna-se ruim. Amém, irmão? Depende da maneira como você vai usar esse recurso, mas não se esqueça que Jesus é tudo. Então, hoje, a sociedade, ela olha para uma igreja, muitas vezes avalia a igreja pela fachada, pela boniteza, se os bancos são forrados, se a igreja é confortável, mas isso não é avaliar uma verdadeira igreja. Quem avalia uma verdadeira igreja é o Senhor Jesus, tá certo? Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus dá um diagnóstico e diz: é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E nu. É isso que Jesus avalia. Uma igreja que não tem a dependência de Jesus é tudo isso. É uma igreja desgraçada, que não tem a graça, miserável, pobre, cego e nu. Pode ser a igreja mais bonita, a igreja com maior conforto, se não tiver a sua dependência, a sua fé no Senhor Jesus, mas confiar só na aquisição, no poder econômico dos irmãos, é a igreja que está fadada ao fracasso, irmão. Sempre Jesus será e terá preeminência na igreja. Se tirarmos Jesus da igreja, não sobra nada. Jesus é tudo. Jesus é quem ganha as almas. Jesus é quem converte os corações. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Jesus é quem renova. Jesus é quem transforma, e não o dinheiro. Porque muita gente está frustrada hoje com o cristianismo, com as igrejas, porque essas pessoas entram para a igreja pensando só na condição financeira. Ah, aquela igreja lá, se eu for para lá, lá tem profeta, vai profetizar que eu vou ganhar casa nova, carro novo, e as pessoas vão atrás de prosperidade, irmão. Mas a gente deve vir para a casa do Senhor para adorar Jesus, para ouvir a sua palavra, para cantar louvores, para nos alegrar, para glorificar, mandar glórias para Ele, para adorar o Senhor Jesus. Infelizmente, há um câncer na igreja hoje, no pleno século 21, onde muitos ministérios estão fadados ao fracasso. Por quê? Porque os fundadores estão pensando só na condição financeira. Hoje já tem ministério aí cujo pastor é dono de fazendas, muitos bois, muito gado, muitas fazendas, muito aras, cheio de cavalos, para deixar para a posteridade uma riqueza. E muitos crentes acreditam nessa falsa prosperidade, achando que é verdade, eu tenho que ser abençoado. Irmão, ser abençoado não é só ter dinheiro não, irmão. Ser abençoado é ter Jesus na vida.
é mesmo estando doente, é mesmo estando desempregado, mas ele diz: eu sei que meu Redentor vive e um dia ele vai me abençoar. Glória a Deus. Prosperidade não é ter carro novo, prosperidade não é ter casa bonita, num bairro nobre. Não é essa prosperidade que Jesus pregou, não. Nós teremos uma casa linda, bonita, mas está lá no céu. Carro, a ferrugem acaba. A casa, ela pode ir para o chão. Basta dar um terremoto, pode ruir essa casa, destruir essa casa. Irmãos, a nossa verdadeira riqueza é Jesus. A nossa maior riqueza é Jesus. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. É o conselho que Jesus dá a essa igreja. O teólogo chamado Esber, eu estava lendo hoje à tarde o comentário dele e eu coloquei aqui, fiz questão de colocar. Ele diz assim, ó: a solução era pagar o preço e comprar ouro refinado pelo fogo. Esta afirmação indica a necessidade de perseguição, pois a igreja havia se acomodado. O sofrimento é o caminho mais rápido para levar o povo de Deus a examinar as suas prioridades. Ele cita isso aqui. Eu achei interessante porque esta igreja aqui, ela não sofreu perseguição. Aí Jesus vem para ela e diz assim: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Jesus está dizendo o seguinte, que o verdadeiro crente, ele é reconhecido quando está na prova. Quando a gente passa por prova, assim como o ouro, ele deve ser queimado. O ouro, uma vez eu estive no Pará e uma pessoa, uma vez, um garimpeiro me mostrou uma pepita de ouro. Quando eu olhei assim, disse: isso é barro, rapaz. Quem não conhece acha que é barro mesmo, porque parece com barro, né? Mas quando a pessoa lá, o que trabalha com ouro, o ourives, ele vai tirar as impurezas, ele liga um maçarico lá e começa a queimar, irmãos, assim, aí começa a subir aquela fumaça, as impurezas todas sobem, depois você olha aquele brilho do ouro, entendeu? Porque foi provado. Então o crente realmente, esses irmãos não estavam sendo provados de nada, não passavam prova, não tinha perseguição, não tinha falsa doutrina, não tinha espírito dos nicolaítas, nem de Jezabel para provar ele, para testar ele. Estava na bênção financeiramente. Aí ninguém, sabe uma coisa? É bom ser crente. A gente não passa por provação, a gente tem dinheiro, é uma bênção. Aí Jesus disse: não é assim não, você tem que ser provado como o ourives faz. Aí Jesus disse aqui, ó: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Isto é, Jesus disse: se eu mandar uma prova para vocês, vocês serão lapidados. Vocês precisam é disso. Sujeite-se ao meu senhorio e vocês vão experimentar que essas riquezas materiais não valem nada. O que vale é o meu ensino, o que vale é a minha doutrina, o que vale é vocês dependerem de mim. Em vez da igreja de Laodiceia comprar riquezas deste mundo, deveria comprar de Jesus ouro provado no fogo. Ouro purificado pelo fogo significa uma vida real como Jesus. Ouro provado no fogo. Aqui tem crente provado no fogo, não desiste, né? Passa a prova, mas está firme nos caminhos do Senhor. Tem outros que não aguentam nem fumaça de palito de fósforo, já quer entregar o cartão no membro, não quer vir mais por conta de doutrina, porque não aguenta a prova. Mas como é que o professor sabe que o aluno aprendeu? Quando ele faz a prova, quando ele passa na prova, né? Prova é para quê? Para nos testar. Jesus às vezes ele permite que a gente passe na prova. Então, ouro provado no fogo significa o quê? Vida real em pensamentos, palavras e ações. Vida real em pensamentos, palavras e ações.
Eu sou crente no pensamento, eu sou crente nas palavras e nas minhas ações. Eu realmente tenho compromisso com Deus. Estou citando eu, mas também inclui os irmãos. É o ouro da fé que vale mais do que o ouro deste mundo. O ouro da fé. O ouro da fé. É como se Jesus estivesse dizendo: eu tenho coisas realmente preciosas para vocês e que realmente importam para a fé. É isso que Jesus está dizendo: compre ouro de mim. Ou seja, valorize as coisas espirituais e não as coisas materiais. É isso que a igreja moderna precisa entender. Infelizmente há um vírus aí da heresia extra-bíblica, graças a Deus que isso não está na Bíblia, que tem contaminado muitos ministérios. Muitos crentes são enganados por causa da falsa prosperidade, essa falsa teologia da prosperidade que tem enganado muita gente. Os crentes só pensam em bênção financeira. Ninguém quer ser pobre, todos querem ser ricos, não é? Todos querem ser ricos. Aí Jesus diz: compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Jesus não disse que eles estavam nus espiritualmente? Sem a presença de Jesus, estão nus. Se veste bem com a melhor roupa, com a melhor grife, mas se não tiver Jesus na vida, não adianta nada. A gente vê na televisão, né? Aquelas pessoas lá vão receber o Oscar lá dos Estados Unidos, é cada roupa bonita ali, né? Das atrizes, dos atores, roupa brilhosa, coisa ali, né? Tem gente que só falta não pisar no chão, roupa bonita ali, linda, mas por dentro espiritualmente está nu. Não tem Jesus, está nu, está nu e está nu. E às vezes o irmãozinho está com a roupinha aí, comprada aí no brechó da igreja, né? Comprado no brechó da igreja, vem feliz para o culto, satisfeito porque pagou R$5 numa roupa, ainda dá glória a Deus e aleluia. Isso é um povo feliz, irmão. Por quê? Porque tem a presença de Jesus, e com a presença de Jesus, a roupa que é fraquinha, a roupa que não é assim de grife, para você, mais importante é sentir a presença de Jesus. Mais importante do que uma roupa é glorificar, é sentir a presença de Jesus, é adorá-lo. Isso aqui é verdadeira riqueza, irmão. Glória a Deus. Tanta gente com condições de comprar roupa boa aí, mas espiritualmente está nu ou nua, né? Então, vestes ou vestidos brancos na Bíblia tem relação com a justiça e a graça de Deus. Sempre na Bíblia que você vê vestes brancas tem nesse sentido. Claro, no sentido literal também, vestes brancas. Eu creio que lá no céu as roupas dos irmãos serão roupas brancas, né? Mesmo porque o Apocalipse mostra isso. Vestiduras brancas significa obter o perdão dos pecados. Significa isso também. Vestidos com a justiça de Cristo. Então Jesus está dizendo: vocês precisam vestir a minha roupa, a roupa da minha justiça. Não se preocupem em comprar roupas bonitas aí na cidade de Laodiceia. Vocês precisam de uma roupa espiritual. Vocês estão nus. Então o crente que não tem Jesus na vida, ele está nu. O crente que é crente na igreja, mas lá na rua ele não é crente, ele está nu. Sabia, irmão? Sabia ou não? Então agora você está sabendo. Pode entrar na igreja com o melhor paletó, com a melhor roupa, melhor calçado, mas se Jesus não estiver na sua vida, você está nu. Espiritualmente, para Jesus é nu. Que Deus tenha misericórdia da gente. Roupas brancas falam da justiça dos santos. O que mais Jesus diz no versículo 18? E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Como eu disse aqui no início, a cidade lá, eles produziam um unguento para os olhos, né? Os olhos das pessoas. Jesus, sabendo disso, Jesus disse: olha, a cidade está produzindo, muita gente ganhando dinheiro aí, vendendo unguento para os olhos, mas eu tenho um colírio para ungir os seus olhos. O que é que você tem visto nas redes sociais? Tantos casamentos desfeitos, porque alguém foi olhar o que não devia. E a carne luta contra o espírito. Então peço aos irmãos, vigie, amados irmãos, evite à noite estar entrando em canais ou em sites ou vendo coisas aí que não edifica a sua fé.
para vocês depois estarem com a consciência pesada aí, destruindo o casamento, o relacionamento entre os cônjuges. Então a igreja de Laodiceia estava cega para enxergar as próprias necessidades. Vivia na bonança, financeiramente bem, mas Jesus disse: vocês precisam comprar colírio para vocês enxergarem o perigo que vocês estão vivendo. Esse colírio aí, como se ele dissesse, esse colírio aí que vocês produzem não vai resolver a situação de vocês. Resolve a situação física, mas vocês precisam de um tratamento espiritual. Compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Comprar quem? A Jesus. Mas é claro que ele não ia comprar. Jesus estava apenas citando força de expressão, mas ele precisava do que era pedir. Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, que nós sejamos dependentes de Ti. Jesus, nós precisamos sair desse indiferentismo, dessa situação confortável. A cidade de Laodiceia era conhecida pela produção de unguento especial para os olhos. Já falei isso aí. Mas sabe qual é a pior cegueira? É a cegueira espiritual, irmãos. É a sua condição próspera materialmente. Porque a condição próspera materialmente, ela cega a pessoa. Cega a pessoa. Um exemplo aqui que eu trago para os irmãos. O pastor de uma determinada igreja, veja só, umas pessoas usam o nome de Deus e muitas vezes não é Deus que está falando. O pastor estava pregando e disse: olha, irmão, Deus me mostrou que aqui nessa igreja tem 10 pessoas que vão contribuir, cada uma com R$2.000. Deus me mostrou. Veja só, é aquilo que eu disse, tem gente que usa o nome de Deus para receber dinheiro dos irmãos. Deus está me mostrando que 10 pessoas aqui vão contribuir, cada uma com R$2.000. Dessas 10 pessoas só apareceram 3 pessoas. E ele só termina o culto se aparecer, só termina o culto se aparecer. E foi passando o tempo e só apareceu 3 pessoas. Aí eu pergunto: Deus falou? Deus não falou. Mas muitos acreditaram: não, um desses vai ser eu. Aí vai lá e ajuda. Muita gente precisa ter olhos espirituais para entender que Deus não fala dessa forma. Eu não acredito que Deus usa uma pessoa assim, um pregador, um pastor. Irmão, Deus está mostrando aqui 20 pessoas, cada um vai dar R$1.000. Não vejo base bíblica para isso. Deus, ele pede. Deus trazei vossos dízimos, mas ele não diz. Deus não estipula o valor. Em nenhum momento, mesmo quando Deus estava pedindo lá para o povo cooperar, Moisés, o povo vai cooperar, peça para cada um a quantidade de ouro. Deus não pediu assim. O povo trazia voluntariamente, trazia cada um de acordo com o que tinha. Se a pessoa tinha ouro, levava ouro, prata, levava prata, certo? Mas Deus nunca impôs assim, de assim: você, 10 pessoas aqui com R$1.000, com R$500. Mas tem muito ministério fazendo isso, enganando o povo, dizendo que era o nome de Deus. É só um exemplo aqui de uma determinada igreja aí. Então esses irmãos precisam de colírios. Então a igreja moderna está precisando, mas é do colírio do Espírito Santo. Vamos ler o versículo 19. Jesus diz assim: repreende e disciplina aquele que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Olha, irmão, o que é que nós vemos aqui? Que a igreja, apesar dela ser uma igreja autossuficiente, Jesus amava aquela igreja. Percebeu isso? Mesmo os crentes fraquinhos lá, Jesus amava essa igreja. É tanto que ele diz: eu repreendo e disciplina aquele que eu amo. Então, apesar disso, Jesus amava essa igreja, e mesmo ela nessa condição de mornidão. Aproveitando aqui esse gancho aqui da disciplina, você sabe que muitos pais estão sofrendo porque não disciplinaram seus filhos. Hoje tem pai apanhando na cara, pai e mãe do menino de 4 anos de idade batendo no pai, e o pai chorando. E o que foi? Foi meu filho que me bateu. Ou esse menino que bateu em mim. Imagine um menino de 4 anos, 5 anos batendo na cara do pai. Isso é uma falta de correção, de repreensão. Será que tem crente assim? Não vou bater porque bater é pecado. Quem disse?
É pecado se espancar para matar. Mas a Bíblia manda a gente ensinar nossos filhos e corrigir eles. E eu vou ler aqui o texto para vocês, irmão. Olha a Bíblia aqui, ó. Quem de fato ama, disciplina. Deus diz, Jesus mostra aqui. Repreende e disciplina aquele que eu amo. Se um pai amar o filho, ele vai lá e dá umas burdoadas no filho aí. Dá uma palmada aí, que hoje, infelizmente, o governo do PT, que quer tirar Deus da nação, criou uma lei aí da palmada, né? É um partido do diabo, viu, irmão? Criou lei só para prejudicar, destruir as famílias, irmão. Aí o pai não bate, a mãe não bate, aí a polícia bate. Aí vira um marginal, vai traficar, vai fazer o que não presta aí. Quem de fato ama, repreende. Olha o que é, castiga, disciplina. Provérbios 13, 24, anota aí, pai e mãe, né? Quem se negar a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Espero que esse menino aqui seja obediente. Todo mundo é obediente aí? Quem é obediente aí? O pai e a mãe? Alguém bate no pai aí e na mãe? Se bater, tem que aceitar Jesus. Viu, irmão? Discipline seu filho, ensine seu filho. Jesus corrigia a igreja, repreendia, por quê? Porque Jesus não queria perdê-los. Prosseguindo o versículo 19 na parte B. Por isso seja diligente e arrependa-se. Jesus pede para aquela igreja, ele manda aquela igreja arrepender-se, recomenda. Arrependa-se, saia dessa autossuficiência, volte-se para mim. O que é arrepender? É mudar de atitude, de pensamento, de forma de agir. A pessoa está em desobediência, Senhor, tem misericórdia. Abandona o pecado, volta-se para Deus, faz essa conversão, né? Arrepender-se é isso. Então, significa dizer o quê? Que os crentes laodicenses deveriam crer e confiar em Jesus, agir como tal. Bendito seja Deus. Avancemos para o terceiro e último tópico. Isso aqui vai ser bem rápido, irmão. As promessas de Jesus à igreja de Laodiceia, versículos 20 e 22. O versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Versículo 20, a parte A diz: eis que estou à porta e bato. Geralmente a gente, na hora do apelo, mencionamos esse versículo, e a gente acha que esse versículo é para o descrente. Não é, esse versículo é para os crentes. Jesus ele usa aqui essa metáfora da porta para dizer que ele estava do lado de fora da igreja e ele estava batendo. Ele estava batendo para entrar na igreja. E essa batida de Jesus era uma batida permanente. Ele está continuamente batendo para que a igreja abra a porta para ele entrar, porque Jesus estava do lado de fora dessa igreja. Por quê? Porque Jesus foi expulso da congregação e agora estava tentando retornar para a igreja. Então muitos crentes têm deixado hoje Jesus de lado, não vem ao culto, não lê mais a palavra, não ora, não tem prazer em estar na casa do Senhor, é autossuficiente. Para ele ter dinheiro no banco, isso é que importa. Não é mais dependente de Jesus. Mas Jesus diz no versículo 20, na parte B: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então eu coloquei isso aqui como uma promessa, porque a promessa está aqui. Jesus disse: se você abrir a porta, se a igreja abrir a porta para Jesus entrar, porque a igreja lá tinha deixado Jesus de lado, Jesus promete entrar e ter comunhão. Quando ele diz: entrarei e cearei com ele e ele comigo, significa que a igreja teria a presença de Jesus. Eu não tenho dúvida que Jesus está nessa igreja. Ele está aqui nessa igreja. Aqui ele já tem falado, aqui ele já tem salvado, aqui ele já tem salvado pessoas, já tem batizado com o Espírito Santo, já tem renovado muitas vidas. Então Jesus está batendo porque ele quer ser um hóspede especial na vida da igreja.
Jesus não pode ser hóspede em uma casa onde há mancha, sentimentos abomináveis, uniões abomináveis. Eu pergunto, Jesus pode ser hóspede na sua casa? Literalmente, a sua casa. Você está em condições de receber Jesus hoje na sua casa? E ontem, você teria condições de receber Jesus na sua casa? Ontem você brigou com seu vizinho? Está em condições? Quem está em condições de receber Jesus aí hoje? Glória seja Deus, no nome do Senhor. Jesus quer entrar no lar também. Feliz é o lar, feliz é o casamento, feliz é o cônjuge onde Jesus está presente. Pode até discutir o esposo com a esposa, não tem problema, porque somos seres humanos. Às vezes discordamos de um gosto de um, eu não gosto disso, você gosta disso. Às vezes há isso é normal. Agora, é normal também que o crente, Jesus, resolve isso aqui, Jesus, aí um vai e pede perdão ao outro. Quantas e quantas vezes eu pedi perdão à irmã Jane? Alguma vez aborreço, pode acontecer, aborreci, eu não sou perfeito, tenho minhas falhas. Daí ela não deixou mentir, vai pedir perdão, né? Muitas vezes, e coisa boa quando a gente sente o perdão de Deus, né, irmão? Aí vai dormir na bênção, não é verdade? Na comunhão. Ai, Jesus pode vir hoje que a gente está em comunhão, é uma bênção. Agora, se brigou e não pediu perdão, aí você diz, Jesus não vem hoje não, nem amanhã, né? Jesus, briguei com o meu patrão, briguei com o meu vizinho, briguei com o fulano e tal, briguei com o irmão. Então, Jesus, ele quer permanentemente estar em nosso lar. Quando Jesus está no nosso lar, a gente não tem tempo para assistir novela, né? Ninguém vai assistir novela, ninguém vai assistir filme imoral, filme que não edifica, né? Se Jesus vier na hora que você está assistindo essas novelas, principalmente dessa Globo lixo, né? Então, vigie, irmão, não gaste seu tempo aí, vai ler mais sua Bíblia, vai estudar a palavra do Senhor, vai cantar um hino da harpa, não é? Coisa que edifica e não coisas que não edificam. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ao versículo 21, já finalizando, quase finalizando. Olha a promessa: ao vencedor, versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Que palavra maravilhosa. Aquilo que eu disse no início, pode ser que você nunca se sentou numa cadeira especial, na cadeira do presidente, do governador, mas você vai sentar-se, meu irmão e minha irmã, no trono com o Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus assentou-se no trono de Deus juntamente com o Pai, e Jesus prometeu que nós nos sentaremos junto com Ele. Ele vai chegar aqui como se fosse crente. Chegou a sua vez, irmã fulana, é a sua vez de você sentar aqui comigo. Aí você senta ao lado de Jesus, né? Glória a Deus no trono. Aí você vai dizer, bem Jesus, bem que tu prometesse que eu vinha me sentar um dia no teu trono. Bendito seja o nome do Senhor. Que promessa maravilhosa. E eu creio que esse trono é literal, viu, irmão? Esse trono de Jesus é literal. No próximo estudo nós vamos falar sobre o trono de Deus. Então Deus tem realmente um trono, onde está sentado o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Salmo 11, verso 4 diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Então existe um trono no céu. Desde o Antigo Testamento isso é propagado. Vamos ao versículo 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aí está a promessa para nós. Então nunca deixe de ouvir o que Jesus tem para você, o que o Espírito Santo tem para lhe dar. Aí você diz, pastor, faz tempo que Deus não fala comigo. É porque faz tempo que você não lê a Bíblia. Sempre que a gente lê a Bíblia, Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Lê a Bíblia e Deus vai falar com você, com certeza. E como conclusão, valorize e continue sendo um crente dependente de Cristo, viu, irmão? Pode Deus lhe abençoar financeiramente? Pode. Mas não se esqueça que você é uma pessoa dependente de Cristo. Se um dia o Senhor te permitir uma melhor condição financeira, invista mais no seu reino. E por fim, lembre-se ainda que a igreja de Laodiceia tinha perdido o seu vigor.
seus valores, perdeu a visão e as vestes, mas Jesus lhe deu a chance de recomeçar. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Quase que terminava no horário, né? São 9h03. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé e orar, agradecendo ao Senhor por tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Obras também.